se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Lucas capítulo 21, versículos 25 em diante, amém? Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos para nunca suceder que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quantos entenderem, diga amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, os 7 selos do Apocalipse. E sempre estamos falando, os irmãos, estamos aqui batendo na mesma tecla, que o mais importante de tudo isso, mais importante do que entender a teologia escatológica da Escritura, é estar sintonizado com o espírito deste momento, destes últimos 7 anos que antecedem ou que antecederão o advento, a segunda vinda de Cristo. É muito importante estar permeado com o sentimento de que nós, como cristãos, precisamos estar antenados, fitados, focados em tudo isso, porque isto é algo que vai acontecer. O versículo que nós lemos aqui, versículo 33 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo isso vai acontecer. E o que me chama a atenção, e muito nos chama a atenção, é que nós vivemos num tempo, queridos, em que o espírito deste mundo, o espírito deste século, o sentimento que permeia o coração da sociedade do mundo, é um sentimento totalmente de baixo, é um desejo, uma predisposição pelas coisas materiais, pelas coisas terrenais, pelas coisas da vida humana, mas que conforme o Apocalipse capítulo 3, ali a partir do versículo 18, nós vemos que o espírito da igreja, o sentimento dos cristãos, o pensamento e ótica daqueles que são tidos como filhos de Deus, é um sentimento totalmente contrário do tempo em que vivemos, porque vivemos tempo de grande mornidão espiritual. Vivemos tempos de Laodiceia, e a marca de Laodiceia, o espírito de Laodiceia, é aquela indiferença a Cristo, indiferença à palavra de Deus. Portanto, saber que Jesus voltará, e esse tema vinda de Cristo, ou segunda vinda de Cristo, é um tema que não combina muito com esta era. Porque o tema vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, sendo mais específico do arrebatamento da igreja, digo, o arrebatamento dos cristãos vencedores, porque o arrebatamento é uma promessa, é um presente de Deus, é um prêmio, uma recompensa para todos aqueles que vencerem o mundo, vencerem esta era,
vencerem a degradação de Laodiceia, a mornidão, a indiferença, vencerem o próprio ego, o próprio eu, vencer a religiosidade. Todos esses que vencem essas coisas são tidos por Deus como vencedores, como filho varão, como primícias. E estes têm uma promessa de serem arrebatados antes da grande tribulação. E é muito importante começarmos a cultivar esse sentimento em nós. É muito importante orarmos a Deus com o pensamento de que todas essas coisas vão acontecer. E que ainda que possa parecer tudo muito natural e tudo muito normal, porque quando Jesus declarou os tempos de Noé e os tempos de Ló, é justamente esta falta de percepção das coisas eternas, das coisas espirituais. E muito foco, muita atenção, muita intensidade naquilo que é humano, que é de baixo, que é material. E quando eu falo humano, de baixo material, não me refiro a coisas pecaminosas, coisas esdrúxulas, pecados horrendos, não. Eu falo das coisas mais simples e mais comuns da vida. Porque o espírito deste mundo, ele é sorrateiro, ele é bastante inteligente, pelo fato de ele promover em nós um anseio por estas coisas, em princípio, coisas normais da vida, coisas naturais e necessárias. No entanto, o espírito deste mundo, esta era, este século, promove estas coisas e cada vez mais para tirar o coração dos cristãos do foco, da visão, do advento, do arrebatamento. O arrebatamento é um evento extraordinário, que vai acontecer logo em breve e que vai deixar muitos cristãos felizes e, por outro lado, muitos cristãos tristes e abatidos por todas essas coisas que devem suceder logo aconteça ali o arrebatamento. Porque, como os irmãos já ouviram na semana passada, nós estamos falando dos selos, e o quinto e o sexto selo são dois selos que estão na transição da semana, na transição dos últimos 7 anos, ou seja, o quinto e o sexto selos, eles dois estão ali para dividir a metade da semana. Os irmãos já ouviram que a primeira metade da semana consiste no princípio das dores, e a segunda metade consiste na grande tribulação. Ora, se o princípio das dores, os vencedores estando na terra, vão passar por todo aquele episódio, por todo aquele caos mundial, que é um engano, seguido de guerra, seguido de fome, seguida de morte em escala mundial, em escala global. Sempre houve engano, sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve morte em todo o planeta, o nosso planeta. No entanto, é algo específico, singular, particular, que Deus determinou na sua soberania, porque aquela última semana, a abertura dos selos consiste no agir de Deus, na intervenção de Deus diante do curso do mundo. O mundo tem um ritmo, tem um curso, tem uma direção, tem um espírito, tem um pensamento, tem uma maneira de agir, e Deus precisa intervir. Deus precisa dar um basta nisso. E então, o basta de Deus começa com o princípio das dores, com todos os cristãos chamados vencedores aqui ainda nesta terra. De modo que a segunda metade da semana, a Bíblia fala e declara como grande tribulação, como nunca houve nem haverá. Agora vocês pensem comigo. Se o princípio das dores é algo que já é terrível, porque vamos passar por uma grande pressão em escala global. Imagine a grande tribulação, quando os vencedores forem tomados, forem levados para o trono, e então o Espírito da graça, da paz, da consolação, da misericórdia, do amor, esse Espírito que está na terra como um sal para preservar, para cultivar corações, para atrair o homem a Deus, ele será tirado da terra, e então Satanás será lançado para a terra, juntamente com seus exércitos de anjos caídos, de demônios. Aparece o anticristo em seu segundo momento, e então começa a grande tribulação, para assolar todos os que habitam sobre a terra. É algo que deveria nos incomodar. É algo que deveria nos inquietar. É algo que deveria nos perturbar no bom sentido da palavra. Nos perturbar no que diz respeito àquela inquietação e estar incomodado consigo mesmo pela vida que leva.
Porque os vencedores, eles levam uma vida diferente. Os vencedores, eles são aqueles que são seguidores do Cordeiro. São aqueles que olham para o alto. O olhar é para as coisas eternas, para as coisas espirituais. São aqueles que se incomodam e se preocupam com as coisas de Deus, ainda que se preocupem com as suas coisas aqui da terra. Mas são aqueles que, como Jesus disse ali em Mateus capítulo 6, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabedores de que essas demais coisas da vida humana, Deus vai acrescentar, porque o Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas elas. Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa trabalhar, que você precisa estudar, fazer uma faculdade, crescer intelectualmente como pessoa, criar os seus filhos, cuidar da sua casa, pagar as suas contas, honrar com seus compromissos. Deus sabe de tudo isso. No entanto, Ele também sabe que você precisa dEle, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos voltar o nosso coração para Deus como aqueles que se preocupam com Deus, e não como aqueles que são chamados de crentes, de cristãos. E quando nós falamos disto, dessa questão dos últimos acontecimentos, aqui o versículo 25, o primeiro versículo que nós lemos, me chama a atenção, porque diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O contexto em que Jesus está falando para que nós tenhamos cuidado, ele fala no versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos. Tenham cuidado com vocês. Por que, Senhor, temos que ter cuidado? Para que o vosso coração nunca fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Há uma necessidade de uma vigilância. Há uma necessidade que você vigie você mesmo, o seu próprio coração, e questione você mesmo, e julgue a você mesmo, imersa a você mesmo. Não o outro, não olhando para o outro, como quem olha para o outro, como quem fica ali espreitando as pessoas, e julgando, e olhando, e criticando, e condenando as pessoas. Não. Mas como aqueles que olham para o próprio coração e julgam a si mesmo. Para nunca suceder que os nossos corações sejam levados por essa correnteza, por esse curso, por essa força espiritual opositora a Deus e à sua vontade. Irmãos, tudo o que acontece de mal no mundo fala de uma força, de um pensamento, de uma maneira de ver, de uma maneira de sentir, de uma maneira de entender, de ler, de interpretar a vida e viver a vida humana. Porque todo esse contexto de mundo, de vida humana, de espírito deste mundo, espírito da Laodiceia, a força deste século, tudo isso são sinônimos simplesmente de uma oposição a Deus. Porque todas as coisas que acontecem, ela vem permeada de uma sedução. Ela vem permeada de um atrativo. Atrativo esse que nos afasta de Deus. E que faz com que os nossos corações fiquem sobrecarregados, envolvidos, enraizados nesta era. Então, se o versículo 34 ele nos adverte, o versículo 36 diz, vigiai, pois a todo tempo orando. No caso, orai e vigiai, né? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, Jesus nos adverte a que nós fiquemos atentos, inteirados, concentrados, perceptíveis a tudo aquilo que logo, logo vai acontecer. E escapando dessas coisas que em breve deve acontecer, estarmos na presença do Filho do Homem em pé. Ou seja, como aqueles que foram arrebatados antes dessas coisas. E o que me chama a atenção nesse contexto todo, e aí ele fala que o céu vai passar e a terra também, mas essas palavras não passarão, vão acontecer essas coisas. Quer queira, quer não, quer acreditem ou não, quer esperem ou não por essas coisas, elas vão acontecer. É nesse contexto que ele fala sobre esses sinais, no sol, na lua e nas estrelas. E agora eu me lembro do sexto selo, porque o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Olha os sinais que ele falou lá em Apocalipse aqui agora. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. Olha só, Jesus profetizou e nos advertiu sobre os sinais do arrebatamento.
O arrebatamento que daria início, ou que a partir de então teria início um evento conhecido e chamado por Grande Tribulação. E depois da Grande Tribulação, os céus serão abalados, da mesma forma o sol, a lua, as estrelas, porque agora é um sinal da natureza anunciando, atenção, a vinda do Filho do Homem. Como o próprio Jesus declarou em Mateus ali, capítulo 24. Ele fala, logo em seguida a grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas serão lançadas para a terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Então veja como que a vinda de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, ela acontece em um processo progressivo. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, ela começa com a subida, com o arrebatamento dos vencedores. E a parousia, que é o tribunal de Cristo, que acontece nos ares, totalmente envolto em nuvens. Essa palavra vinda que Paulo fala ali em 2 Tessalonicenses, a palavra vinda ali, é parousia do grego, quer dizer presença, ou uma presença oculta. Ele está nos ares, mas ninguém pode ver. E então, logo em seguida a grande tribulação, os céus vão se abrir, e todo olho verá Jesus vindo com os cristãos vencedores. Então, a subida dos cristãos vencedores é marcada com o abalo da natureza. Com os céus tremendo, se abalando, o sol perdendo a sua claridade, ficando negro, a lua toda como sangue, as estrelas vão ser lançadas pela terra, seguida de um grande terremoto, as ilhas vão ser arrancadas do lugar. E quando ele fala isso aqui do sexto selo, essa questão dessa convulsão cósmica, aí nós temos que nos lembrar, não podemos nos esquecer que nós estamos afirmando que o sexto selo, entre o sexto e o sétimo selo, ocorre o arrebatamento dos vencedores, antes da grande tribulação. Agora olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. E vai somando as ideias. Jesus declarou em em Lucas capítulo 21, que haveria uma convulsão cósmica, um cataclisma, que os céus iam entrar em convulsão, em abalo. Aqui no sexto selo ocorre isso, e olha o que acontece em Apocalipse capítulo 12, no versículo 5, quando diz: nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quantos entenderam? Diga amém. Então aqui diz que o filho varão nasceu, manifestou-se, foi apresentado, deu à luz um filho varão, ou seja, ele tornou-se notório, manifestado. Isso ocorre por meio da ressurreição dos cristãos vencedores mortos, juntamente com o arrebatamento e o ajuntamento dos cristãos vencedores vivos. Então os cristãos vivos vencedores nesse momento, juntamente com os cristãos que morreram e que são vencedores, então os cristãos mortos vencedores serão ressuscitados e serão arrebatados para o céu. Agora, olha só o versículo 7. Os irmãos estão vendo aqui? Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. No momento do arrebatamento vai ocorrer uma guerra espiritual, uma batalha, uma luta, que pode ter tudo a ver com aquela convulsão lá dos céus se abalando, do sol se escurecendo, da lua perdendo a sua claridade, das estrelas abaladas sendo lançadas para a terra. Veja como que está combinando. No momento do arrebatamento ocorre essa peleja no céu. Irmãos, vocês sabiam que aqui nesses céus, aí em cima, habitam seres espirituais desde a eternidade passada. O ser criado, conhecido como Lúcifer, depois Satanás, após a queda, ele foi colocado como príncipe deste mundo, ele como líder de muitos anjos sobre essa terra. E havia governos nesta época, tronos, principados, poderes, soberania. E isso nunca foi tirado por ocasião da queda. O próprio Satanás declarou para Cristo as seguintes palavras, lá no deserto da tentação, quando ele disse: se tu prostrado
Satanás falando para Jesus: me adorar, eu te darei toda a glória destes reinos, porque a mim me foi dada, e eu dou para quem eu quiser. Ele é o pai da mentira, mas nesse momento, por incrível que pareça, ele dizia a verdade para Jesus. Afinal de contas, ele estava confrontando o próprio verbo encarnado. A mim me foi dada. O soberano eterno me colocou como príncipe deste mundo na eternidade passada, e por ocasião da queda ele usurpou este reino, tornou um reino caído, um reino de trevas, e ele continua habitando os ares, com os principados, com as potestades, com os dominadores. E isso aqui me faz lembrar daquele momento em que Daniel orava. Daniel orava ali, a oração de Daniel, capítulo 9, e ele orava pelo pecado do seu povo, e clamava a Deus, lançava as suas súplicas. Quando de repente Deus enviou o anjo Gabriel para trazer a resposta e esclarecer para Daniel todas as coisas, dar a ele o discernimento, a revelação das coisas finais, das coisas que trariam ou dariam o desfecho da história do tempo, e que então essas coisas iriam introduzir a nova dispensação, que é a dispensação do reino milenar. Então Daniel ele orava, e o anjo Gabriel veio trazer a resposta. E diz a Bíblia que quando Gabriel veio falar com Daniel, ele disse: desde o início das tuas súplicas, eu vim para te declarar as coisas e te revelar, porque tu és muito amado pelo Pai. Só que o príncipe da Pérsia, aí por que príncipe da Pérsia? Porque aquela região, outrora era a região dominadora da Babilônia. Os irmãos se lembram quando o rei Nabucodonosor foi lá, sitiou a cidade de Jerusalém e trouxe cativo as pessoas de Judá? Todo o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Só que logo em seguida, Nabucodonosor caiu, o reino da Babilônia caiu e foi suplantado pelo reino da Média e da Pérsia. Por isso que neste momento que Daniel ora a Deus, a resposta vem pelo anjo Gabriel, e as palavras que ele usa para conversar com Daniel são as seguintes palavras: desde o início da tua súplica eu vim para te declarar. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Agora vocês pensem comigo. Eu vim, Deus me enviou, mas quando eu cheguei nessa região geográfica aqui, dos ares, na geografia, do ar, correspondente aqui à região da Pérsia, o principado que está aqui em cima falou: aqui você não passa, aqui quem manda sou eu, você não desce. E foi necessário, Daniel, que Deus enviasse Miguel, para então me liberar, para que eu pudesse descer e te declarar essas palavras. E eu por 21 dias lutei contra este anjo, esse príncipe da Pérsia, e não consegui, houve necessidade de Miguel me ajudar. E quando eu voltar agora, eu vou voltar, haverá uma outra luta, porque ele não vai me deixar subir. Olha só, atenção para esse detalhe que eu estou falando aqui. Estamos falando sobre o arrebatamento. E lá em Apocalipse capítulo 12 diz que o filho varão nasceu, foi apresentado, foi manifestado. Os cristãos vencedores mortos ressuscitaram, se uniram aos cristãos vencedores vivos, e eles agora sobem aos céus. Quando eles chegar aqui nos ares, serão interceptados, parados, bloqueados por esta porta espiritual, por esses portões espirituais aqui, que a Bíblia chama de principados e potestades. Satanás não vai permitir que o filho varão suba até o trono, porque ele sabe que quando o filho varão subir, quando ocorrer o arrebatamento dos vencedores, então ele será lançado para a terra com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então essa luta espiritual, essa guerra espiritual, quando diz houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejou, o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, ou seja, o Satanás ele não venceu essa batalha. Os vencedores subiram por ocasião desta guerra. E quando nós entendemos que essa subida dos cristãos vencedores, ela envolve uma questão de uma luta espiritual. O próprio texto do Apocalipse, capítulo 12, diz que o dragão se deteve diante da mulher para devorar o filho varão quando nascesse.
Então Satanás está totalmente envolvido e preocupado com o arrebatamento, com o nascimento do filho varão, com o arrebatamento dos vencedores. Satanás, ele não se preocupa com a mulher, ou seja, não se preocupa com o povo de Deus no sentido geral da palavra, porque o povo de Deus sempre foi um povo vulnerável, oscilante, inconstante. Sempre foi um povo que esteve ali, lá em cima, lá embaixo, um dia chora, outro dia sorri, um dia quer, outro dia não quer. Um dia vem, outro dia não vem. Um dia perdoa, outro dia não perdoa, um dia serve a Deus, outro dia não serve a Deus. Esta oscilação dos cristãos não preocupa Satanás. O que preocupa Satanás é a manifestação dos vencedores que vai ocorrer por ocasião do arrebatamento. Jesus, quando ele morreu, que ele desceu ao Hades, passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, nas regiões mais inferiores da terra, no Hades, no céu. Ao 3º dia ele ressuscitou. Aí diz a Bíblia que Miguel veio, rolou a pedra, se assentou sobre ela como um relâmpago, e ali saía daquela sepultura um novo homem, Jesus glorificado. E ele declarou por ocasião da sua ressurreição aos discípulos: todo o poder me foram dados no céu e na terra. Todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. E agora Maria quer abraçar Jesus, quer ficar com Cristo, até afinal de contas, Maria estava lá, Maria Madalena estava ali na porta da sepultura, quando Cristo ressuscitou, e Jesus declarou para ela as seguintes palavras: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai, mas vá para a Judéia, e declare aos meus irmãos que eu vou e me encontrar com eles lá, só aguarda um pouquinho, porque eu tenho que subir ao Pai. Jesus como primícia dos que dormem, como protótipo de um cristão glorificado, como protótipo e modelo do novo homem, ele teria que se apresentar ao Pai como primícia dos que morreram e ressuscitaram. Isso aqui foi uma ida silenciosa e uma subida totalmente secreta. Não confunda essa subida de Cristo aqui, neste momento da ressurreição, como aquele que se apresenta a Deus, se apresenta ao Pai como ressurreto dentre os mortos. Não confunda isso aqui com aquela subida, com a sua ascensão 50 dias depois da sua morte, quando ele foi assunto aos céus à vista de todos. Não confundam, porque assim como os cristãos vencedores sobem de maneira oculta, secreta, invisível, Jesus também, ele subiu de maneira oculta, secreta, invisível, e foi se apresentar ao Pai. E diz o Salmo 24, eu queria ler com os irmãos, Salmo 24, versículo 3, diz assim, atenção: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque também não basta subir, tem que permanecer, porque muitos mortos ressuscitarão e irão comparecer no tribunal de Cristo, mas vão permanecer como vencedores ou serão lançados em uma disciplina? Então não basta subir. Quem subirá ao monte do Senhor? E a segunda pergunta: quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta está no versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração. Quero fazer uma pergunta para você aqui. Você é limpo de mãos? Você é puro de coração? Você não entrega a tua alma à falsidade, ou seja, à vaidade deste mundo, à transitoriedade. Você não se entrega, você não se rende, você não se deixa vender aos prazeres dessa vida, ainda que transitórias, nem jura dolosamente. Eu quero dizer para vocês que essas características nenhum de nós tem. Somente um tem. Somente um homem, ele teve a liberdade de subir, e este homem é Cristo, é Jesus Cristo. Ele subiu aos céus, ele permaneceu, e hoje está sentado à direita de Deus. E essas características são próprias do Filho do Homem, próprias de Cristo. Ele é limpo de mãos e puro de coração. Sabe o que quer dizer isso aqui? As mãos falam de um viver, do serviço, das obras, das atitudes, do proceder, do viver. Amém? Mãos, vida, obras, procedimento. Que é resultado de um coração puro. As pessoas querem lavar as mãos, mas não querem limpar o coração. Foi o que Jesus declarou para aqueles fariseus hipócritas naquela época que ele foi
questionado, quando ele disse: vocês são hipócritas, vocês são religiosos, vocês estão querendo borrifar os copos, os talheres, jogar aguinha borrifada nos pratos. Não, limpai primeiro o interior do copo, para que o exterior fique limpo. Ou seja, Jesus não estava preocupado com os copos, nem com os talheres, nem com os pratos. Aqueles copos ali prefiguravam exatamente os próprios fariseus, que deveriam olhar para o coração e não para o exterior. Limpai o coração, para que o exterior fique limpo. Então Jesus era aquele homem que expressou o Pai em todo o seu viver humano, com um coração puro. E o resultado de um coração limpo, um coração sarado, um coração que não carrega nenhum peso, nenhuma consequência, um coração que não é sobrecarregado com o curso deste mundo, um coração totalmente livre das mágoas, dos ressentimentos, do dolo, da impureza, da maledicência, das murmurações e das preocupações deste mundo. Este coração, ele subirá. Diga amém. E ele não somente subirá, mas ele vai permanecer. Aí eu disse que esse coração e essas características recaem sobre Cristo. Aí o versículo 5 diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse o quê? Esse que tem o coração limpo e as mãos puras, que não vende a sua alma à vaidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aí o versículo 6 diz: tal é a geração dos que buscam. Ele mostra a característica ou as características daquele que vai subir e que vai permanecer. Características estas que recaem sobre Jesus Cristo, que eu não tenho, que você não tem. Limpo de coração, puros de mãos, complicado. Mas ele fala, da mesma forma que Jesus é puro de coração e tem um viver humano aprovado, excelente, limpo, tal é a geração dos que buscam a Deus, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Da mesma forma que Jesus teve o coração puro e as mãos limpas, da mesma forma que Jesus teve o seu viver humano aprovado pelo Pai e ele subiu aos céus, a geração dos que buscam. E esta geração aqui corresponde àqueles vencedores que subirão. Pastor, mas esse momento, esse subir, está falando daquela primeira ida de Cristo? Sim, está falando. Olha o que acontece no versículo 8. Versículo 7, digo: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Versículo 3 ele fala: quem subirá? Versículo 7 ele fala: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque tem um aqui subindo. Tem um que está subindo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu disse para os irmãos que os principados e as potestades estão aqui, sim ou não? E que o próprio Gabriel, ele teve dificuldade para descer e para voltar ao céu, sim ou não? Porque ele foi interceptado, ele foi aqui, barrado pelo príncipe que está aí. Jesus também na sua subida, ele se deparou com essa situação, mas não houve a mesma situação que ocorreu com Gabriel. Luta espiritual, espada para cá, para lá, se há que a espada, se é que existe isso, essas coisas, enfim. Jesus na sua primeira ida ao Pai, no dia da sua ressurreição, se apresentar ao Pai como primícias dos que dormem. Diz a Bíblia, esse texto diz que Jesus subia de maneira silenciosa, secreta. E ele subia, e quando ele chegou no momento, no lugar onde habitam os principados e as potestades, diz que o cortejo de anjos que subia com Cristo diz: levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Vocês que estão aí trancando os céus, fica de pé, todo mundo de pé, e levanta a cabeça, não baixa a cabeça não. Por quê? Porque está entrando o Rei da Glória. Aí eles perguntavam: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Todo mundo de pé, levanta as cabeças.
Vamos bater continência aí para o Rei da Glória entrar. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus Cristo, o homem, o novo homem que ressuscitou e tem na mão todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que lá, em Apocalipse capítulo 12, queridos, no momento do arrebatamento vai ter aquela peleja nos céus. Satanás não vai querer que os vencedores subam. E ele vai tentar interceptar, vai tentar barrar. Mas diz a Bíblia que Miguel e os exércitos de Deus vai vencer Satanás e os seus exércitos. E os vencedores vão até o trono de Deus. Vão até o trono de Deus. Já pensou em ser um vencedor? Já passou pelo teu coração ser um vencedor? Já passou pelo teu coração você não ser um vencedor? Ficar na grande tribulação? O sexto selo consiste no momento em que os vencedores subirão. O sexto selo aqui, em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, é o momento do arrebatamento. É o momento em que se cumpre a promessa de Jesus à igreja em Filadélfia, quando ele diz que aqueles que guardaram a palavra e não negaram o nome, Deus também os livrará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E para ficar mais claro, o capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas. Aí, como um bom leitor, como um leitor atencioso, nós temos que perguntar: que coisas? Afinal de contas, estamos dentro de um contexto, Que coisas? Bom, sexto selo, abriu-se o sexto selo, houve essa convulsão cósmica, este abalo sísmico, todo esse cataclisma, houve o arrebatamento dos vencedores, a batalha nos ares, entre Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos. Os judeus que foram eleitos e predestinados, segundo a eleição da graça, serão selados. Aí ele fala, depois dessas coisas, ou seja, depois do arrebatamento. Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quem entendeu, diga amém. Abriu-se o sexto selo, os vencedores foram arrebatados, houve a peleja no céu, Satanás foi vencido, lançado para a terra, porque agora começa a grande tribulação, os vencedores foram até o trono. Por isso capítulo 7, versículo 9 diz: depois dessas coisas eu olhei e vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono, com vestiduras brancas e palmas nas mãos. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Diga, a salvação pertence a Deus. Diga, a salvação pertence a Deus. A salvação não pertence a mim. A salvação não pertence a nenhum pastor. A salvação não pertence a nenhum cristão. A salvação pertence a Deus. Deus, Ele é o Senhor da salvação. Nós somos aqueles que recebemos a salvação de Deus. Nós somos aqui como objetos que recebem o agir do sujeito. O sujeito é Deus, Ele age, Ele aplica em nós a sua salvação. Nós somos apenas instrumentos e receptáculos que recebemos o agir de Deus em nós. Por isso aqui é um contexto em que os vencedores declaram: nós estamos aqui porque Deus é um Deus que salva. E esse Deus salva todos aqueles que buscam a sua face, que buscam a face do Deus de Jacó, como foi declarado muito claramente no Salmo 24. Tal é a geração dos que buscam. Você está buscando a Deus? Você faz parte de um grupo de pessoas que buscam a Deus? Pastor, todas as manhãs eu faço a minha oração. E eu faço o meu devocional. Eu leio um texto da Bíblia, um versículo, 2 versículos, medito nesse versículo. Portanto, eu me considero uma pessoa que busca a Deus. Aí eu falo para você o seguinte: calma. Calma.
fazer uma oração pela manhã, ler um trecho da Bíblia, alguns versículos, um capítulo inteiro, pode ser, não importa o tanto que você vai ler, e dar alguns glórias a Deus, ou graças a Deus, curvar-se diante do seu prato de comida para agradecer o prato de comida, isto não caracteriza exatamente, absolutamente, aqueles que buscam a Deus. Pastor, eu pensei que aqueles que buscam a Deus, a marca deles é a marca dos que oravam e jejuavam, e faziam as suas campanhas, e os seus jejuns, e as suas vigílias, e lesse a Bíblia. Pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes toda. Aí eu digo, calma, porque a marca dos que buscam a Deus é a marca daqueles que entenderam que o seu coração, ele é desproporcional ao coração de Cristo. E sabendo que o coração ele é desproporcional, ele não é equivalente ao coração do Cordeiro, ele precisa gerar no seu coração e na sua alma um espírito de dependência a Deus. Aqueles que buscam a Deus, eles começam com um espírito de dependência. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu tenho pecados, eu não posso lançar pedra nos outros porque eu tenho pecado. Eu não posso julgar porque eu tenho que ser julgado. Eu não posso medir porque eu sou digno de ser medido. Então aqueles que buscam a Deus não são aqueles que meramente fazem orações ou declaram algumas coisas. Não, aqueles que buscam a Deus são aqueles que sabem que precisam de Deus. E buscar a Deus consiste em se esvaziar totalmente de si mesmo. Negar o seu próprio ego. Dizer não para você mesmo, tomar a tua cruz e seguir o Cordeiro. Buscar a Deus é seguir o Cordeiro, é ser seguidor de Cristo, é se esvaziar, é se humilhar, é se despojar de si mesmo, porque o nosso ego, o nosso coração, queridos, é totalmente enganoso. As nossas vontades, em grande parte, não são compatíveis às vontades de Deus. Os nossos projetos, o nosso querer, os nossos anseios, eles são sentimentos e desejos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não condizem com a vontade, o desejo, o querer de Deus. É por isso que lá em Mateus Jesus falou, eu estou indo para Jerusalém sofrer muitas coisas. Sofrer muitas coisas, não são poucas coisas, são muitas. E depois de sofrer muitas coisas, eu tenho que morrer, é necessário que eu morra. E depois que eu ressuscite ao 3º dia. Aí o versículo 24 diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, essa vida que é a vida da alma, é a vida do ego, é a psique, é o eu. Quem quiser preservar o seu eu, o seu ego, vai perder a sua vida no reino. Mas aquele que perder a sua vida, por minha causa, disse Jesus, vai encontrar-se com a vida eterna no milênio, e serão considerados vencedores. Por isso buscar a Deus, queridos, começa com a aproximação do coração de Deus. E para aproximar o coração de Deus, você tem que liberar o teu coração, você tem que purificar o teu coração, você tem que se livrar de todos os sentimentos contrários a Deus, porque a marca do vencedor é o amor. É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E para que você ame ao próximo, é necessário que você se esvazie de você mesmo. Porque nós amamos muito a nós mesmos e nos esquecemos dos outros. Nós amamos demasiadamente a nós mesmos e as nossas coisas. E pouco nos preocupamos com Deus e com as pessoas. Existe em nós um sentimento exacerbado de uma preocupação exagerada pelas nossas coisas, pelas nossas famílias, pela nossa esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus projetos, pelo teu dinheiro, pelo teu carro, pela tua casa, por essas coisas que pertencem ao teu mundo, mas nós não temos coragem, às vezes, de olhar para o necessitado, para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o mendigo, para aqueles que são desprovidos de oportunidades.
que não teve uma família que você teve, que não teve a educação que você teve, o meio que você viveu, a educação que você teve, não teve essas oportunidades, ou essas oportunidades. Por isso vivem à margem da sociedade. Qual a nossa preocupação com as pessoas? Eu quero fazer parte da geração que busca a Deus. Então começa a observar isso, porque buscar a Deus não é dizer Senhor. Buscar a Deus não é dizer Jesus é o Senhor. Buscar a Deus não é fazer uma oração. Buscar a Deus é se esvaziar de si mesmo, do espírito do velho homem, que é caído, que é profano, que é opositor a Deus e às pessoas, que é cheio de rivalidade, inimizade, de contenda, cheio de egoísmo, cheio de vontades particulares e pessoais. Os vencedores, eles carregam no seu coração e na sua alma o Espírito de Cristo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pense nisso. O arrebatamento vai ocorrer. Passarão os céus e a terra, porém estas palavras não vão passar. Vai acontecer. Por isso é necessário que nós atentemos para isso. Para a nossa vida, atente para a tua vida. Qual o valor que você dá para Deus, para as coisas eternas, para as coisas celestiais? Qual o nível de preocupação que você cultiva na tua família, no teu coração? Esposo e esposa, conduza a tua casa para Deus, teus filhos para Deus. Eduque os teus filhos na verdade do Evangelho. Não permita que os teus filhos sejam levados por espírito desse mundo, pelo um pensamento totalmente alheio a Deus e à sua vontade. Esposa, conduza o teu marido para Deus. Marido, conduza a tua esposa para Deus. Empurre a tua família para Jesus. Não permite que o espírito desse mundo entre na tua casa e enche os corações e te tire do arrebatamento que logo, logo vai ocorrer. Quem subirá ao monte santo do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí eu digo no plural: aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, que não entregam suas almas à falsidade e nem juram dolosamente. Estes obterão do Senhor a bênção do Deus da sua salvação, a bênção do arrebatamento, que é um galardão para todos aqueles que vencerem.